Meu próximo convidado trouxe este livro aqui para a gente conversar sobre ele, ó. Dá um close aqui para mim, ó. Dá um close aqui. Aonde que é? Para cá? Ó. Padre Jean Medeiros, Corações Curados para Amar. Esse é o assunto de agora aqui no nosso Tribuna. Padre Jean, boa noite. Boa noite, sua Fábio. bênção. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado pelo convite. Boa noite também à galera de casa que acompanha o programa Tribuna, último programa do ano. Do ano. Você ano. faz a abertura, no meu meio nós chamamos de profecia, né? Profetizando o ano de 2017 de muita paz, de muito sucesso, de muita conquista para o nosso povo. Com certeza, e nós precisamos, né, padre? O povo está um pouco descrente, não é verdade? Você não acha isso também? O povo está machucado, o povo está cansado e este período, esse tempo, nós entendemos como um tempo de reflexão para renovarmos e refazermos as nossas forças. Eu gosto muito desse tempo, esse final de ano, porque é uma proposta de balanço, né? Para tentarmos enxergar aonde nós não acertamos, o que precisa ser corrigido, mas também motivados pela nossa fé, trazermos os nossos novos projetos e novos sonhos. Somos um povo de fé, consequentemente somos um povo de esperança. E um povo forte, né, padre? Porque a gente vê, às vezes você fala, poxa vida, mas a gente toma tanta paulada na cabeça, né? Povo brasileiro, povo trabalhador, estava falando agora mesmo com a Letícia na maquiagem, né? Povo trabalhador, merece o melhor, né? Quando a gente faz aqui o programa de televisão, você fala, pô, vou colocar o meu melhor terno, vou fazer o melhor, vou dar o melhor, né, de mim. A minha equipe trabalha assim, todos, técnica, produção. Preciso agradecer a todos aqui, porque a gente faz assim com um carinho, porque a gente entra na casa de milhões de brasileiros, não é? A gente tem que ter essa... Eu falo a mesma coisa nas Santas Missas para o meu povo, na paróquia, né? Nosso povo levanta cedo, um povo guerreiro, um povo batalhador, chega muito tarde em casa, para o nosso povo sempre o melhor. Ó, este aqui é um presentaço que você pode se dar. Vamos falar desse livro aqui, Corações Curados para Amar. Para quem ainda não conhece, como surgiu a ideia desse livro aqui, hein, padre? Nasce no confessionário, né? No confessionário. No confessionário? As irmãs Paulinas, né, e também outras editoras, elas me convidavam, né, para fazer algum material de evangelização. Sei. E a primeira proposta veio para cantar, né? Quem convive comigo sabe que para o bem da igreja é melhor eu não cantar, né? Então, já ia convidá-lo para cantar aqui no programa. Ao contrário de muitos sacerdotes que têm esse talento, né? O Guto está ali rindo, né? Eu não tenho esse talento para música. E quando eu recebi a primeira proposta para escrever um livro, eu tinha apenas um ano de ministério, que foi o ano de 2008. Então, a minha resposta foi negativa, porque eu não tinha o que escrever, né? Até entrar no confessionário, e o confessionário ele me revelou para mim mesmo, enquanto sacerdote, esta capacidade de ouvir, essa capacidade de escuta, e este dom, né, que é a empatia, poder entrar dentro do outro e poder ali ver as suas angústias, os seus medos, mas também o seu potencial. Então, eu percebi que uma boa confissão, 3, 5, 10 minutos são mais do que o suficientes, né? Mas, em alguns casos, Fábio, eu percebia, identificava que a confissão, que aquele indivíduo ele precisaria voltar, e voltar rapidamente, para que nós tivéssemos mais tempo para trabalhar aquele conflito, aquele medo, aquela dor com mais qualidade. E eu fui percebendo, de maneira empírica, que 2, 3 ou até 5 encontros não eram suficientes. Então, nós precisávamos ali de um ano de acompanhamento. A direção espiritual já é uma ferramenta bastante utilizada nos conventos, com as religiosas, e também para nós, sacerdotes, sobretudo no período do seminário, né? Eu tive diretor espiritual, então é um privilégio. E aí nós estendemos isso para a comunidade, para a paróquia. Aí, a partir de inúmeras experiências positivas, e aí o livro ele começou a ser escrito, né, dentro do confessionário. Foi a somatória de várias bonitas experiências. Aliás, a direção espiritual todos nós deveríamos ter, né? Eu também tive essa experiência de ter um diretor espiritual nos 8 anos como candidato ao diaconato, e a gente percebe que na conversa a gente acaba se perdoando também de algumas atitudes, não é? De que muitas vezes a gente não tem culpa, né? Mas são coisas que a gente traz muitas vezes da opressão,
muitas vezes das situações que nós vivemos, de dificuldades, etc. Qual foi, assim, aquele momento que o senhor falou assim, olha, eu preciso começar a ajudar as pessoas a curar os seus corações? À medida que Deus foi me confiando as pessoas e com as mais diversas enfermidades, né? Como você colocou, a falta de perdão, traumas, a não aceitação da própria história. E eu tenho uma característica, né, que eu considero como dom, né? Todas as pessoas têm dons, como eu disse, né? A arte, a música não é um dos meus dons, mas eu tenho um dom que eu chamo de empatia, né? Conseguir sair de mim mesmo e enxergar a necessidade do outro. E quando essa necessidade ou esse sofrimento, né, quando eu encontro esse sofrimento, ele me angustia, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de entrar em 5 minutos de conversa e de perceber, de sentir, a ponto de me emocionar, né, a ponto de sofrer a dor do outro. E a partir disso, uma angústia de não ficar parado, né? Não, olha, então você está com determinado sofrimento, vamos rezar que vai passar, né? A oração é uma ferramenta poderosa, mas ali eu percebi que precisava de algo mais. E eu não poderia ser alheio, né, a esse sofrimento. E aí nasce de maneira muito natural. O curioso, e essa é uma mística, quando eu entrei no seminário, éramos em 18 seminaristas e extremamente talentosos. Tocavam, cantavam, pregavam, uma comunicação muito fácil, e eu extremamente tímido. Eu sempre questionava Deus, né? Porque eu vim do meio esportivo, né? Da quadra de voleibol. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui no meio desses caras? Né? Eu não toco, eu não canto, eu sou super tímido. E Deus me respondia, e Deus fala conosco no tempo certo. Né? Há um tempo para cada coisa. Você não tem dons ainda, né, aparentemente visíveis, porque você ainda não está preparado, né? Você ainda não tem a maturidade necessária. E a partir do momento que eu recebi o sacerdócio, e aí veio a resposta de tudo aquilo que eu tinha indagado no período de seminário. A gente tem que ter a paciência, né? Às vezes a gente não tem muito a paciência para... Você que está me assistindo deve estar falando, o Fábio está falando uma coisa que é verdade, né? A gente não tem paciência, né, padre, para poder falar assim, olha, eu vou esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente quer agora, né? Eu sou assim, eu sou ansioso, eu né? sou assim também, aquela ansiedade, aquela vontade. Agora, padre, 2016 foi um ano difícil para todos nós aqui, um ano de muitas provações para todos os brasileiros, um ano que tivemos praticamente 12 milhões de desempregados, chefes de família que perderam até a perspectiva de vida. O que falar para essas pessoas a respeito de renovação nesse ano de 2017? Fábio, nós cristãos, sobretudo nós católicos, nós temos algumas características que eu gosto muito. Somos um povo de misericórdia, somos um povo de partilha, o povo da caridade, o povo da comunhão, mas uma bonita característica nossa, né, do nosso povo, é a fé. Né? E eu traduzo a fé como esperança, somos um povo de esperança. Foi um ano de muitas tribulações, um ano de perdas, um ano de crise, né? Tudo isso eu acredito que por uma ótica faz com que voltemos o nosso olhar para o nosso país, voltemos o nosso olhar para dentro de nós, para revisarmos aquilo que não deu certo, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas a partir da minha fé eu acredito, creio, e como você bem profetizou na abertura do programa, o ano de 2017, se Deus quiser, um ano de prosperidade, um ano de conquistas, um ano de sucesso e, sobretudo, um ano de muita paz para todo o povo brasileiro. E eu espero que, de fato, a gente tenha cada vez mais um clero santo, viu, padre? A gente está precisando de um clero santo, né, que dê bons exemplos para todos nós. Não que não esteja acontecendo, mas o Papa Francisco nos mostra, né, que a nossa oração, o senhor estava falando, eu concordo com o que o senhor está dizendo e assino embaixo, a oração é uma ferramenta, um elemento importantíssimo na vida de todos nós, brasileiros e brasileiras. Eu mesmo tenho uma capelinha aqui, não sei se o senhor conhece, passou por lá, antes linda, de vir para né? cá, eu sempre vou visitá-la. Então, essa capelinha aqui, todos os dias recebe minha visita, Jesus recebe todos os dias minha visita. Eu passo lá pelo menos alguns minutos para poder conversar com ele, falar, olha, vamos lá, vamos juntos fazer alguma coisa, né? E a gente entra na casa de milhões de brasileiros. Quer dizer, então,
que a gente possa ter um clero que reflita realmente aquilo que a gente ora, né, padre? Agora, claro, eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre a esperança, né? Nós sabemos que a esperança é intrínseca no povo brasileiro, não é? Nós podemos ter esperança de vivermos um tempo novo? Nós devemos ter esperança, né? Como eu te coloquei. Essa característica dos cristãos, dos católicos, do brasileiro. Nós somos um povo de esperança. Estamos ansiosos para fazermos essa transição 2016 para 2017. Já acredito que nesse tempo de advento que passou, que foi justamente essa proposta da Igreja Católica de voltarmos o nosso olhar para dentro de nós, prepararmos essa manjedoura aqui e preparando a manjedoura, fazendo revisão. Aqui eu errei, aqui não foi bacana, aqui precisa ser corrigido. Hoje eu passo por essa situação de precariedade por minha culpa, minha tão grande culpa, não terceirizar, não culpabilizar o outro. E a partir desse exercício, fazer a transição para o ano de 2017 cheios de esperança, né? Cheios de fé. Eu enxergo muito a fé como esperança. Eu acredito, né? Talvez até seja um pouco romântico, mas eu me dou o direito de ser romântico, né? Porque no dia que eu acreditar que não tem mais jeito, não tem mais sentido o meu ministério. Claro, sem dúvida. Uma coisa que a gente também poderia falar, claro, a gente traz no coração muitas mágoas, né? De relacionamentos, de situações. Qual seria uma dica do Padre Jean neste último programa nosso? Assim, olha, você pode começar por aí para fazer uma limpeza no seu coração. Primeiro que mágoa, ressentimento, rancor, Fábio, nos adoece, né? E ninguém quer ficar enfermo. Então, a primeira orientação é orientação de cura, né? Nós somos instrumento de Deus, nós somos instrumento de paz. O ser humano, na sua essência, ele é bom. Então, esse tipo de sentimento não cabe no meu coração, não cabe no seu coração. É um exercício extremamente difícil, né? E, às vezes, eu sou vítima. Eu carrego essa mágoa justamente por talvez ter me decepcionado, sou vítima de uma injustiça ou de uma traição. E, mesmo sendo vítima, né, eu ainda não tenho o direito, né, de carregar esse sentimento bom. Eu costumo dizer que eu não, né? Mas a física nos diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, no meu coração, se alguém tiver que ocupar um espaço, que sejam sentimentos bons. Eu quero ter saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Então, uma das orientações, primeiro, para quem é cristão católico, buscar o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão. Se não for suficiente, uma direção espiritual ou até mesmo uma terapia que ajuda bastante, uma poderosa ferramenta de cura. Aliás, é bom o senhor falar isso, porque muitas pessoas têm até medo, né, de procurar. Preconceito, né, de procurar um profissional. E tem um padre, o Padre José, beijo, Padre José, estou morrendo de saudade, José Aguirre, lá de São Bernardo, a gente fazia uma missa que tinha feriado, qualquer dia que você possa imaginar, chovendo, sem energia elétrica, é uma missa que tinha 3.000 pessoas, por aí. Eu fiz durante uns 10 anos as transmissões simultâneas ali com o Padre José Aguirre, foi um trabalho assim engrandecedor, né? E ele falava isso, ele falava assim, olha, nós temos que ter a humildade de buscar uma ajuda, né, de um profissional e falar, eu tenho a coragem de deitar aqui no divã e abrir o meu coração, que às vezes fica tão trancado, né, padre, que a gente não tem como acessar isso de uma forma ou de outra. E só a pessoa que tem a chave para abrir e para colocar para fora isso, né? Eu sou o senhor da minha história, né? Se eu não permitir, ninguém entra aqui dentro. E essa palavra, né, a humildade, sobretudo dos adultos, pai de família, mãe de família, quem tem funcionários, sacerdotes. Eu defendo, né, que todo cuidador primeiro precisa ser cuidado. Então, seja no divã, na terapia, seja no confessionário. E uma observação, Fábio, você citando o sacerdote, né, que através da comunicação, da Eucaristia, chegava, atingia tantos corações. E como esse sacerdote, você pede que rezemos, né, pelos sacerdotes, pela santificação do nosso clero. Quantos sacerdotes, a exemplo desse, que fazem um excelente trabalho, né, espalhados pelo Brasil. Graças a Deus nós temos muita gente boa no clero, nas dioceses, nas paróquias. É bem verdade. Padre, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a resiliência. Ela pode fazer a diferença
nesse ano de 2017 que está chegando? Você sabe que essa sua indagação, ela é um desafio para mim mesmo, né? É. Eu costumo brincar dizendo que eu não tenho muita estrutura para o sofrimento, né? Vamos colocar assim, a resiliência, um mal necessário. Às vezes eu preciso silenciar, me calar no meu sofrimento e tentar me analisar. Já que eu estou passando por isso, né? Então deve ter algum sentido, algum significado. É maturidade? É crescimento? É eu entender a minha história, eu entender o meu entorno? Eu tenho uma experiência recente. Eu fui visitar uma senhora enferma de uma doença muito grave e que tem causado muita dor, que é o câncer. E mãe, sogra, avó, e ela está bastante evoluído o câncer. Então, para aliviar aquele sofrimento, ela toma morfina. Né? E eu fui lá para confortar. Né? E nós começamos a conversar, uma senhora bastante religiosa. Em nenhum momento, Fábio, diante da dor, do sofrimento, né, ela sabendo que o câncer está bastante evoluído, ela murmurou contra Deus, murmurou contra a família, sempre muito educada em relação aos cuidadores, à filha. E ela falava, padre, está vendo tudo isso que eu estou passando? Né? Isso deve ter um significado. Eu sou convertida, eu vou ir à Santa Missa, né? Obrigado pela Eucaristia, por essa visita, por essa unção dos enfermos. Então, eu sempre sonhei que a minha família fosse mais unida e que os meus netos fossem convertidos. Então, eu ofereço cada momento da minha dor e do meu sofrimento pela conversão dos meus netos e pela unidade da minha família, para que eles possam se respeitar enquanto família. Isso é resiliência. Eu preciso me silenciar em mim mesmo, né? E esse sofrimento ou esse calar, ele tem que ter um significado, não pode ser de graça. Padre, olha, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa e primeiro quero agradecer muito a sua presença nessa noite, que já, vamos dizer assim, um pouquinho antes já do nosso ano de 2017. Eu queria pedir para a gente terminar com uma bênção, com uma oração, pode ser? Tranquilo. Então vamos ali perto do nosso presépio, né? E você que está em casa, de repente você está falando assim, poxa, Fábio, era exatamente isso que eu estava esperando, não é? Eu estava querendo uma bênção para esse final de ano. Então, nesse último programa Tribuna de 2016, eu quero deixar, além dessa bênção do nosso querido Padre Jean, eu quero deixar essa palavra no seu coração, gratidão. Quando nós agradecemos pelo ano, quando nós agradecemos, até como o padre falou, por uma doença, você fala, Fábio, vocês ficaram loucos, ou seu padre, né? Agradecer por uma doença. Olha, em 2013, quando minha mãe teve câncer, nós aprendemos muito com isso. Aliás, aprendemos que o milagre existe também. E depois, quando voltou o câncer nesse ano, e ela faleceu exatamente no dia, já contei várias vezes isso aqui, né? No dia da minha estreia aqui na Rede Vida, eu não pude estrear. Era para eu fazer o programa aqui junto com o Dalcides na época e eu não pude estar aqui. Mas quando eu recebi, padre, lá no velório da minha mãe, assim, recém-contratado da casa, eu recebi a presença do neto, que é o nosso diretor, quando eu recebi a presença da irmã Celeste e eu vi eles entrando ali, a irmã Celeste é presidente do nosso IMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que é gestora aqui da Rede Vida, meu coração se aqueceu e aí eu falei, meu Deus do céu, Deus é muito generoso comigo, né? Me colocou no lugar certo, na hora certa e me deu a oportunidade de estar aqui para falar para milhões de brasileiros e ainda mais uma família. Então Deus não me tirou nada, né? Ele me deu. E Ele cuidou de você em um momento muito oportuno. Deus é extremamente elegante, delicado. E para nós, né, você coloca, talvez seja loucura, né? Para quem está fora desse contexto, que é o cristianismo, pode nos interpretar como loucos. Sim. Mas mesmo as situações de sofrimento, né, elas têm a sua pedagogia, fazem de nós homens melhores, homens maiores. E nós somos
um povo que constantemente estamos crescendo. Nós, ali na banca, né, você colocava sobre o ano de 2016, que foi um ano de muito sofrimento, de perdas, de muitos desafios. Mas eu fico imaginando o quanto nós crescemos enquanto nação brasileira, né? O quanto nós crescemos enquanto pais de família, enquanto mães de família, enquanto igreja. Então, eu acredito que mesmo diante de todo o sofrimento, nós saímos gigantes este ano de 2016. Mesmo aquele acidente da Chapecoense. Fez com que examinássemos a nossa consciência, as nossas relações, os nossos valores. Uma situação de muita dor, de muito sofrimento, mas que também traz a sua didática e fez com que voltássemos os nossos olhares para os nossos filhos e para as nossas casas. A vida, ela é desse tamanho e, de repente, um sopro. Né? Então, já que eu preciso passar por essa vida, Deus me deu esse privilégio, a oportunidade de passar por essa vida, que eu passe da melhor maneira possível, amando profundamente, intensamente e me permitindo ser amado. Bom, Padre, nos dê a sua bênção. Fábio, toda a equipe, Rede Vida de televisão, essa poderosa ferramenta de evangelização, de anúncio da boa notícia, cada lar, cada família que nos acompanha através desse programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre este final do ano de 2016 e consagramos o ano de 2017, recorrendo à poderosa intercessão de Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Não só esse ano de 2017, mas o povo brasileiro, as famílias que Deus nos confia esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma noite Amém. Bastante agradável, um feliz ano novo. Vamos ficar em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje sempre, Fábio. Bom, Padre, obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Deus te abençoe.